Enquanto eu lavava a louça nessa última semana, eu me perguntei se havia beleza na dificuldade. E por que eu me perguntei isso? Os últimos 3 meses eles foram um tanto quanto difíceis para mim, em vários aspectos que não cabe aqui falar. E eu me questionei por que isso estava acontecendo comigo. E procurando uma resposta para isso, eu comecei a entender que, de certa forma, e com um pensamento bem otimista, porque eu sou assim, há beleza na dificuldade, porque foi esse turbilhão de coisas nos últimos 3 meses que aconteceram que me fizeram lembrar do meu propósito principal. Para quem não me conhece, eu tenho 22 anos, meu nome é Matheus Alencar, moro em Campinas, tenho um cachorro chamado Supino e sou atleta, tanto de fisiculturismo como de powerlifting natural. Não parece, mas até que eu sou meio fortinho. E agora que eu me apresentei, eu vou te dar um pouco do contexto da minha história e do porquê que eu acredito haver beleza na dificuldade e do porquê eu cheguei a essa conclusão essa semana. Assim, você vai me conhecer um pouco, vai entender um pouco do meu propósito criando esse canal aqui e também qual que são os meus objetivos daqui para frente. Desde final de dezembro para cá, as coisas se complicaram muito e no dia que eu recebi a notícia da minha área profissional, na qual eu fui desligado da empresa na qual eu trabalhava, era a minha principal fonte de renda, no dia que eu recebi a notícia que eu tinha sido desligado dessa empresa, eu corri 21 quilômetros sem parar. Eu sei que foi uma decisão um tanto quanto emocional, mas a dificuldade de estar sem emprego e estar com a cabeça tão cheia a ponto de que eu precisava espairecer. E a única forma que eu encontrei foi descarregar tudo na corrida e eu não consegui dormir e meia-noite e pouquinho, saí para correr e voltei, se eu não me engano, às 2 e pouco, quase 3 horas da manhã. E olhando para trás, por mais que eu não quisesse que isso tivesse acontecido, eu paro e penso, puxa vida, se não fosse a demissão, eu não seria um meio maratonista também, porque eu posso me considerar um meio maratonista, por mais que eu não corra de forma fixa ainda. Mas, resumindo, houve beleza nesse momento de dificuldade e fez com que eu progredisse em algo que eu queria no meu aniversário de 22 anos correr, 21 quilômetros pelo menos, mas a ideia era 22, que é em setembro. Não aconteceu e aconteceu em dezembro ali, quando eu recebi essa notícia do meu trabalho. Então, as coisas às vezes acontecem de uma forma que a gente não espera. A gente reage de uma forma que a gente não espera, mas a gente olha para trás e entende o porquê de cada coisa. Eu voltei ainda mais longe no tempo e comecei a entender o porquê que eu tenho esse propósito e essa vontade de ajudar cada vez mais pessoas, inspirar cada vez mais pessoas ao longo da minha vida, para que ela não seja em vão. Porque quando mais novo, a minha família precisou receber ajuda de irmãos da igreja com suprimentos alimentares, porque às vezes faltava e a gente passava aperto. Minha mãe nunca deixou faltar nada, graças a Deus. Nem que fosse só arroz e feijão, mas nunca faltou comida na mesa da nossa casa e sempre quando chegou perto, Deus de certa forma aparecia na nossa vida e supria dessa forma, né, com irmãos que sentiam no coração de ajudar a minha família. E por conta disso, por conta de tantas ajudas, eu fui crescendo vendo aquilo e pensando comigo, eu estou recebendo ajuda hoje, mas quando eu crescer, eu preciso me esforçar muito. Eu preciso trabalhar muito para que eu não precise receber mais ajuda, mas sim ajudar aqueles que precisam de ajuda, porque eu já recebi muita ajuda. É engraçado uma criança pensar dessa forma, mas é o que eu tinha no meu coração, é o que eu tenho no meu coração. Tanto ajudar o próximo, independente de quem ele seja, assim como ajudar a minha mãe, a principal guerreira dessa história, dessa trajetória. Ela trabalhava muito e se sacrificava muito para que a gente tivesse o melhor que a gente podia dar. Então essa dificuldade fez com que eu crescesse com essa chama no meu coração. Vou usar um termo mais bonito aqui. Então isso me faz perceber que nada é em vão, nada do que acontece é em vão. A dificuldade ela molda caráter, a dificuldade ela molda e ela cria sonhos na nossa vida e a dificuldade ela gera combustível para que a gente persiga os nossos objetivos.
Porque teve outro momento que eu puxei no passado, eu lembrei, foi quando eu sofria bullying na escola, por exemplo. Eu vou chegar no propósito do canal e do porquê que eu vou produzir conteúdo aqui, do porquê que eu vou ser, né, frequente aqui, por mais que eu tenha vergonha de falar com a câmera, não tenha muita prática ainda, porque teve outros dois momentos no passado que me fizeram ter os sonhos que eu tenho hoje, os objetivos e tomar as decisões que eu tomei hoje e ter como objetivo os sonhos que eu tenho grudado ali na parede. Eu tenho um sonho de ser um bom pai, de ter uma boa família, de dar o melhor de mim para minha esposa, para minha futura esposa e para os meus futuros filhos. Eu não namoro nem nada ainda, mas eu tenho isso muito claro em meu coração, porque eu não tive um pai presente. E eu não quero que o filho que eu colocar no mundo sinta a mesma falta que eu senti e que se sinta sozinho da forma como me senti. Então eu tenho comigo que eu vou fazer o melhor que eu puder, eu vou ser o melhor pai do mundo e vou ser o melhor marido do mundo também. Minha mãe com certeza deve ter sentido a falta de um companheiro à sua maneira, eu nunca conversei com ela sobre, porque é algo íntimo, né? Mas o meu propósito é jamais cogitar que a minha futura esposa passe por algo assim ou se sinta sozinha ou tão sobrecarregada ou com o mundo, o peso do mundo nas costas dela, né? Porque não é isso que eu quero, jamais. E a outra dificuldade que eu vou trazer aqui no vídeo, e que enquanto eu falo as minhas dificuldades aqui e uso como exemplo, eu sei que todo mundo tem história triste, você teve os momentos difíceis pelo qual você passou, mas para, pensa e relembre as dificuldades que você teve na vida, porque às vezes você vai encontrar a resposta do porquê você tem como sonho os sonhos que você tem hoje. Ou melhor ainda, às vezes você não tem um objetivo, um propósito claro, mas se você buscar lá no fundo da sua alma, no fundo do seu coração, da sua mente, das suas lembranças, aquilo que doeu em você e que você não quer que alguém sinta isso jamais, você pode usar como combustível para você alcançar aquilo que você nem sabia que você queria, estava adormecido no seu coração. E indo para o âmbito da academia, eu sofri bullying mais novo. Eu tenho 1,98 de altura, eu sempre fui o mais alto da sala, mas muito magrelinho. E meio cabeçudinho, então eu sofria muito bullying na escola, ainda mais por ser o nerd da sala. Então eu era motivo de piada na minha sala de aula. E os amigos que eu tinha aquela percepção de que eram amigos porque eu era inteligente, não porque de fato eu era amigo deles. E chegou um certo momento que eu parei, pensei em refletir da seguinte maneira: eu não quero mais ser esse Mateus e não quero mais dar motivo para que falem de mim. Eu não quero ser o Mateus que é magrelo, que é esquisito, que é o Slenderman e tantos outros apelidos que colocaram em mim. E eu acreditava naquilo. Todas as vezes que eu me olhava no espelho, eu pensava, eles não estão mentindo. De certa forma, eles têm razão. Eu sou esquisito, eu sou estranho. E quando eu tinha 18 para 19 anos, tudo começou com flexões em casa. Eu pensei, eu não tenho dinheiro para começar a academia hoje, mas eu posso começar em casa com flexão. E foi o que eu fiz. Comecei em casa com flexão. O meu primeiro treino eu lembro até hoje, foram 40 flexões. E desde então, o pump que deu, tem um videozinho que eu também acho que dá para colocar aqui no vídeo, que pós essas flexões, eu tô fazendo pose de braço, tipo, todo magrelinho, todo desnutrido, mas contente com aquele pump, porque eu já estava me enxergando de uma maneira diferente. Então aquelas 40 flexões que eu fiz fizeram com que eu percebesse onde eu pudesse chegar. Tem uma frase muito legal na academia que é: você nunca será maior que o seu pump. Porque você treina, você fica inchado, mas você não vai ficar daquele jeito até amanhã. Vai ficar daquele jeito por um tempo. Mas de certa forma você vai progredir. Só que como você vai progredindo, seu pump também. Então você vai estar sempre na busca eterna pelo pump do treino. Então, talvez, eu acho que eu desviei um pouco o assunto aqui, mas foi esse primeiro treino, essas primeiras 40 flexões que me fizeram enxergar que eu tinha capacidade. Aí eu fui incrementando, flexão borboleta, flexão arqueira, aí eu coloquei passada. Um amigo meu que treinava em casa também na época, treina em casa até hoje, ele me incentivou de várias formas, me deu dica de comprar ovo, batata doce, quando eu pudesse, né? E ele me deu um peso de concreto de presente. E isso eu jamais vou esquecer desse presente, porque por mais que o valor monetário dele não seja algo de grande valor,
o valor emocional que isso teve para mim de motivacional para que eu continuasse em frente e fizesse com que eu me tornasse um atleta hoje, eu posso dizer que eu sou um atleta, é muito grande. A dificuldade de sofrer bullying, de me achar esquisitinho, me fez começar com 40 flexões e hoje em dia estar indo competir no Arnold. Eu sei que falta muito ainda, falta muito volume, ainda mais por eu ser natural. Eu não tenho chance de pegar um pódio no Arnold, né? Isso eu reconheço, mas eu vou para mostrar que é possível alcançar um bom resultado, mesmo que você tenha a genética contra você e eu tenho a altura contra mim também, porque eu tenho 1,98 de altura. Então, eu só comecei e ao longo do caminho foi surgindo esses novos sonhos, porque eu não tinha pretensão nenhuma de competir lá quando eu comecei. Eu apenas quis ser melhor, eu apenas quis melhorar a minha aparência. Eu comecei por estética para me sentir bem e agora eu tenho um propósito ainda maior, que é inspirar e motivar as pessoas. E hoje, de forma bem resumida, comecei treinando em casa, parava, voltava, mas ao todo já tem mais de 1.300 treinos ao longo dessa trajetória, desde que eu comecei. Tem alguns planos dos próximos campeonatos que tem pela frente e até do que eu almejo de trazer aqui para o canal em relação a conteúdo. Eu vou iniciar o projeto de bulking para o campeonato de powerlifting, então eu estou pensando em trazer toda a trajetória, toda a rotina, como que é. Claro que depende muito do tempo que eu tiver disponível, porque eu não sou CLT, mas eu sou PJ. E como trabalho home office e tem muita conta para pagar, eu tenho que trabalhar bastante, tenho acordado muito cedo para poder dar conta das coisas, mas eu quero trazer aqui para vocês esse tipo de conteúdo. Eu tenho lido alguns livros, Marco Aurélio, eu comprei Metamorfose de Franz Kafka para ler, e até a Revolução dos Bichos para ler também, e trazer um pouco da minha visão sobre os livros, os hobbies que eu tenho, e tentar inspirar vocês de alguma forma, porque como eu comecei esse vídeo dizendo que havia beleza na dificuldade, eu sei que muitas virão ainda ao longo da minha trajetória, eu sei que virá muitas dificuldades ao longo da sua trajetória também, mas eu tenho certeza que você é capaz de alcançar todos os seus sonhos e tudo aquilo que você almeja, independente da pedra ou montanha que apareça no seu caminho. Porque assim, eu tenho comigo que se a gente não persegue os nossos sonhos, o que nos resta? O que sobra pra gente? A vida ela fica vazia de certa forma. Eu coloco a minha fé em Deus, eu coloco a fé nos meus sonhos que eu tenho, que eu quero realizar, porque o maior deles, inclusive, é dar uma casa para minha mãe. É por isso que eu faço tudo isso e eu sou grato por cada dificuldade que apareceu na minha vida, porque foi ela que me fez amadurecer. Foi cada dificuldade que eu passei que me fez entender de uma forma diferente como que a vida realmente é. Porque a gente enxerga o mundo de uma maneira, a gente tem um óculos e cada um tem uma lente, dependendo de como essa pessoa foi criada ou pelas experiências que ela passou na vida. E por conta das minhas experiências, a minha lente limpou de tal maneira que eu enxergo a vida da forma como eu enxergo hoje, que é ir atrás dos meus sonhos, fazer o meu melhor, entregar o meu melhor, porque é o mínimo que eu posso fazer pela dádiva de estar vivo, pela dádiva e privilégio de respirar, de ouvir, de poder andar, de poder falar. Então, eu preciso usufruir o máximo disso que Deus me deu, porque o ativo mais precioso que a gente tem e o mais escasso que a gente tem também é o tempo, porque está passando diante dos nossos olhos e muitas das vezes a gente não percebe e deixa passar os momentos mais importantes da nossa vida e muitas das vezes entra no automatismo. Eu vou trazer destrinchar cada um desses pontos, porque eu abordei muita coisa nesse vídeo aqui, mas o que eu queria te dizer é que, independente da dificuldade, persiga os seus sonhos, independente de estar pronto ou não se achar pronto, apenas comece, porque sonho e propósito é o que move a gente. E claro, não se esqueça de olhar para as dificuldades de uma forma diferente depois desse vídeo, porque são as dificuldades que moldam o nosso caráter, a nossa forma de enxergar a vida, a valorização que a gente tem na nossa vida também, daquilo que é importante. E esse foi meu primeiro vídeo aqui no canal. Eu espero que você tenha gostado. É uma conversa um pouco mais simples, mais direta, sem muito auê de edição. Eu gosto desse modelo de conteúdo, eu espero que você goste. Acredito que sim, se você chegou até aqui. Se inscreve no canal, ativa as notificações e aguarde os próximos vídeos, porque é apenas o começo. E não se esqueça, persiga os seus sonhos.